Falando sobre depressão. A depressão, ela é acometida porque muitas pessoas não conseguem perceber que os sintomas da depressão às vezes estão próximos de você e você não percebe. Vou falar de alguns sintomas da depressão. Sentimento de tristeza, vazio ou aparência chorosa, perda de prazer, o interesse em qualquer das atividades, inclusive a que mais você gostava, perda de ao apetite ou aumento de apetite, você comer de mais ou de menos é um sintoma. Pensamentos de mortes recorrentes, dores ou outros sintomas corporais persistentes não provocados por doenças físicas, diminuição de libido, dificuldade de concentrar e de lembrar de coisas de tomada de decisão, sentimento de falta de esperança, culpa excessivo ou pessimismo, fadiga, cansaço cronificado, inquietação, irritabilidade, excesso ou falta de sono. São alguns dos sintomas da depressão. E aqui fala, olha, outra matéria que fala, o papel da família é muito importante. A depressão, o tratamento da depressão é interdisciplinar. Tem que procurar o médico psiquiatra, tem que fazer terapia para mudar o comportamento, porque a gente tem 4 fatores da depressão. A gente tem a cognitiva, a comportamental. A doutora Ana Beatriz, nesse livro, ela fala desses 4 fatores. Vou ler para você. Ela tem a disfunção humor, você fica com o humor alterado, as disfunções cognitivas, as disfunções físicas e as disfunções do comportamento. E a doutora Ana Beatriz, ela entende que tem 3 dimensões. A gente tem que ter a dimensão física, a dimensão metafísica e a dimensão do cérebro, que a gente tem que entender. Então, hoje, bendita neurociência, que está aí comprovando tudo e ajudando a gente a descobrir a cura de algumas questões tão sérias como a depressão. Mas a gente também tem que ter o olhar metafísico. As pessoas que acreditam numa vida depois da morte, que elas acreditam que não é só aqui, que elas acreditam que tem algo mais a completar essa vida, elas têm mais esperança, isso já é comprovado. Então, não é você ser um ser religioso viver na igreja, mas é você acreditar que tem algo mais. Porque as pessoas que são ausentes da metafísica, a metafísica no sentido da crença, de você tem que crer que algo vai te ajudar, porque não colocar também toda a responsabilidade num Deus curador, mas é o tripé. Você precisa entender que tem uma questão física, que tem uma questão comportamental, mas que você tem que ter a questão metafísica. E o papel da família é muito importante, porque o médico vai dar o remédio é só 20%. A terapia vai mudar a crença da pessoa, a crença que faz a pessoa entrar no estado depressivo. Mas o que mais vai ajudar são exercícios físicos, a alimentação e a família. Então, a depressão, ela se cura de uma forma interdisciplinarmente. Não adianta você acreditar que só disciplinarmente você vai curar, só procurando o médico, só tomando o remédio. O remédio não cura, o remédio é 20% de qualquer coisa. E nós hoje estamos vivendo uma sociedade extremamente viciante de remédio, onde as pessoas, qualquer coisa, elas tomam remédio. E muitos dos remédios não curam as doenças emocionais e às vezes até as doenças físicas. Porque, segundo Freud, né, todas as vezes que você adoece, você está desviando um sintoma que era antes emocional por seu corpo. Você está desviando algo que nasceu no seu psiquismo. Então, o que é psicossomática? Psicossomática é quando a doença, ela primeiro nasce emocionalmente, no seu psiquismo. Depois que ela vai para a soma, para o corpo, toda doença, antes de nascer no corpo, por mais que tenha uma carga genética, mas hoje com o saber da epigenética, aquilo que está acima da genética, já está sendo comprovado que muitas famílias têm aquela tendência no cromossoma, no gene da pessoa, mas ela, pela forma como ela vai vivendo, ela pode mudar a sua marca genética. E o genoma humano, quando ele foi comprovado nos anos 90, esperava-se muito mais dele, que acreditava-se muito mais dele. E nós percebemos que não, que a marca genética, a epigenética, o que está acima da genética, pode mudar. Então, às vezes, você não tem aquela marca genética, mas você escolheu uma forma de viver que faz acontecer a doença, mas também acontece o contrário. Sua família pode ter uma probabilidade de ter a depressão, de ter câncer, de ter pressão alta, mas você, pela marca genética sua, você muda, a epigenética está acima, você troca aquela configuração do cromossoma dentro de você, e você pode não desenvolver uma depressão que está na sua marca genética. Mas como? Você tem que ter apoio familiar, você tem que fazer terapia, às vezes você tem que tomar um remédio sim para controlar o grau de ansiedade,
ansiedade, o grau de angústia que está dentro de você, porque às vezes o cortisol afetou tanto já seu cérebro através das neuroconexões, das sinapses e dos neurotransmissores, porque o neurônio é uma substância que está no seu cérebro, mas ele está revolucionando você. Então, às vezes, depende de ações externas para entrar no seu cérebro. O exercício físico é uma característica que ajuda demais a você mudar a sua forma de pensar, a alimentação, o meditar, o ter a fé. Você tem que acreditar em algo, porque todas as pessoas que não acreditam, elas ficam muito cartesianas, muito isentas daquilo. Então, o papel da família é fundamental. E você tem que desmistificar o que é a doença. Primeira coisa, você tem que acreditar que a doença é algo que é real, que a depressão está matando muito mais gente. E agora eu vou falar alguns mitos para você. Quem sofre de doença não é capaz de vivenciar momentos de felicidade. Parcialmente verdade, porque mesmo o depressivo pode ter parcialmente alguns momentos de felicidade. O uso de drogas e álcool pode ser desencadeado pela depressão. Verdade. Às vezes o uso de drogas e álcool faz você desenvolver a depressão. Os sintomas podem impedir a pessoa de trabalhar. Sim, muitas pessoas estão incapacitadas de trabalhar em função de estarem depressivas. Depressão é uma tristeza muito grande. Mito. Depressão não tem nada a ver com tristeza. Apesar do depressivo transmitir infelicidade, a doença é muito mais complexa do que uma simples tristeza. A depressão, ela é caracterizada por um fenômeno interno do indivíduo que possui sintomas e duração de muito tempo de tristeza. Sintomas como desânimo, falta de interesse generalizado por coisas comuns, alteração do sono, do apetite, apatia, sentimento de vazio, desamparo são alguns dos sintomas que fazem perder você acometer esse mal. Quem sofre de depressão tem preguiça de tentar melhorar, mito. Ela não consegue, ela se sente incapacitada para a vida. Medicamentos psiquiátricos vicia? Mito, não vicia. Como nenhum tipo de remédio, por exemplo, Rivotril vicia, mas ele não é um medicamento para depressão. O Rivotril, ele não é um medicamento para depressão. Rivotril é um SOS que você toma em eventos gravíssimos, quando você está sofrendo uma dor máxima. Rivotril não é tratamento. Rivotril é um SOS para você diminuir a sua angústia de estar vivendo alguma tristeza muito grande, uma morte, um acidente de carro, um transtorno de estresse pós-traumático. E eu vou dar algumas dicas para você vivenciar a depressão e sair dela. Primeira coisa, fuja da gordura. Corte o açúcar inflama suas células por dentro. Você tem que usar mais produtos integrais, que eles têm mais saúde para você. Consuma frutas cítricas, tempere a sua vida com pimenta. Vai comer uma saladinha aí. Prefira os frutos do mar. Sétimo, mais que um simples peixe, coma ômega 3, coma castanhas, saladas de fruta, beba leite, coma mel de abelha, inclua soja na sua dieta, aposte no ovos, tempero para facilitar a sua vida, beba mais água, beba chá, hora de um mingauzinho, tenha bom humor, caminhe com pessoas bem-humoradas, bote mais verde no seu prato, elimine o café da sua vida. Você sabia que o depressivo não pode tomar muito café? Coma mais sementes, reforce a vitamina C, coma mais abacaxi, tem animais em casa. Geralmente quem tem depressão, ele precisa de um animal em casa. Coma mais laranja. E por aí vai, são 100 dicas. Se você quiser, procure no YouTube, de repente você acha essa revista em algum site, algum sebo. Então a dica de hoje é depressão, o mal do século. E nós sabemos já que nós já temos crianças que estão depressivas. Então, 20 a 25% da população está depressiva e é algo muito sério. Fica a dica. E compartilhe o nosso canal. Esse vídeo a gente separou em 2. Esse é complemento de outro. Compartilhe o nosso canal. Faça o nosso canal ser conhecido. Beijo no coração. Tchau, tchau.